Quando nós estudamos sobre a história da psicanálise, nós vimos um importante papel que a palavra desempenhou. Nós vimos, inclusive, que a psicanálise começa, que a psicanálise surge quando é definida essa regra fundamental da psicanálise, que é a associação livre, que é pedir para a pessoa que diga o que vier ao pensamento, pedir para a pessoa que o que quer que ela pense, ela coloque em palavras. Como é, então, que as palavras chegam, que as palavras se manifestam no contexto clínico, que as palavras expressam o que nós sentimos? Vamos então ver aqui, eu quero que vocês imaginem uma pessoa falando, como é dela contando do momento que ela está vivendo, como é dela contando o que ela está sentindo. Enquanto eu vou lendo para vocês, eu quero que vocês imaginem como as palavras são usadas, né, para a gente ir reconhecendo esse poder expressivo da linguagem. Vamos imaginar que a pessoa diz assim: uma noite antes de decidir procurar a terapia, eu me senti perdida, como se tudo ao meu redor estivesse escuro, fosse um abismo. Me sentia coberta por uma montanha de preocupações. Fiquei com medo de ser engolida por tanta angústia, de ser esmagada por tanta tristeza. Era, ao mesmo tempo, muito, muito vazio e muito, muito exprimido, sufocante, cheio de dores e cobranças. Hoje sinto como se conseguisse enxergar uma brecha, como se um caminho começasse a se abrir. Então, se uma pessoa chega contando para você desse processo de como foi procurar terapia, como ela estava se sentindo antes da terapia começar, como que ela está se sentindo nesse momento, essas palavras que ela usou, como foi para você, a partir das palavras que ela usou, visualizar, imaginar, elaborar, compreender o que a pessoa está sentindo? O que foi que essas palavras que ela usou transmitiram, as palavras transmitiram para você? Como que aconteceu esse processo? Né? Ouvindo essa pessoa e percebendo o que ela diz, né? Eu quero que vocês reparem que as palavras que ela usou, vocês perceberam o sentido figurativo dessas palavras, né? Quando ela falou em escuro, quando ela falou em abismo, vocês não imaginaram de fato um abismo ali. Vocês imaginaram a figura do abismo como representativa de algo muito profundo que ela estava sentindo, de algo doloroso. Quando ela fala sobre uma montanha de preocupações, vocês também não imaginam uma montanha física, né? Uma montanha da natureza. Vocês imaginam que a palavra montanha é usada para indicar o tamanho dessas preocupações, como são grandes. Quando ela fala sobre se sentir engolida, se sentir esmagada, também imagino que vocês não se sentiram preocupados em ela de fato ter sido esmagada, de fato ter sido engolida, né? Não veio no pensamento de vocês que vocês teriam que procurar essa pessoa no estômago de alguém ou de algum animal porque ela foi engolida, né? Na verdade, quando ela usa a palavra engolida, quando ela usa a palavra esmagada, isso também está remetendo ao que ela sentiu, espremida, sufocada, quando ela fala de um caminho também. Olha como a gente usa palavras do mundo físico, do mundo das coisas, do mundo dos objetos, do mundo da natureza, para se referir ao que sentimos. Então, a gente vai percebendo esse poder expressivo das palavras. É um caminho para eu começar a contar para vocês como é uma parte da psicanálise que eu sei que vocês têm bastante interesse,
que é a interpretação dos sonhos. Né? No slide anterior, nós vimos uma pessoa contando acordada, usando essas metáforas e essas metonímias, essas figuras de linguagem para falar do que ela está sentindo. Mas imagine se ela tivesse contado de um sonho em que estava escuro, um sonho em que tinha um abismo, um sonho em que ela viu uma montanha. Se ela falasse assim, nossa, na noite passada eu sonhei que eu fui engolida. Nossa, teve uma noite que eu sonhei que eu fui esmagada. Né? Ai, nossa, hoje eu sonhei com um caminho. Então, olha como não é só sonhando que aquilo que a gente sente se torna símbolo. Né? Quando nós estamos acordados e falamos do que sentimos, também nós usamos as coisas, os objetos, como forma de contar de nós. Para a gente pensar o poder expressivo da linguagem, eu não sei se vocês conhecem esse personagem que está aí de cabeça para baixo, né? É o Bob, de um desenho que chama Fantástico Mundo de Bob. É um desenho que eu gostava muito, muito, muito quando eu era criança. E o Bob é uma criança que tudo que você fala para ele, ele toma literalmente. Ele toma como se aquilo que você estivesse falando fosse de fato o que você está falando. Né? Então ele pega o que você fala e ele não vai ver de uma forma metafórica, de uma forma figurativa, simbólica, mas sim, por exemplo, não sei se eu escrevi aqui, mas a minha mãe falou que ela ia dar um pulo na casa da vizinha. E aí ele vai lá e imagina a mãe chegando na casa da vizinha e pulando, e dando um pulo. Então, é imaginar que essas palavras que a gente usa com um sentido figurativo, elas têm um sentido de fato. Então, quando alguém fala minha vida está de cabeça para baixo, o Bob vai lá e imagina a pessoa de cabeça para baixo, a vida dela indo de cabeça para baixo junto. Né? Não vai ver a questão figurativa do cabeça para baixo, tá uma bagunça, tá desorganizada, tá de uma forma que eu não estou conseguindo lidar. Não, né? Teve muitas mudanças e eu estou surpresa e eu estou confusa. Não. A vida tá de cabeça para baixo, o Bob imagina de cabeça para baixo. Perdi o chão quando ela me procurou. Ele vai falar: nossa, mas o chão tá aqui. Como foi que você perdeu o chão? O chão se abriu, o chão sumiu? Então, perdeu o chão. Também é o sentido das palavras, como se o que ela estivesse dizendo fosse descritivo do fato, né? Perdi o chão. Mas que tempestade em copo d'água, né? O Bob vai imaginar realmente uma água, né, caindo no copo, numa tempestade. Inclusive, esse copo maravilhoso que eu ganhei de presente no meu lançamento do livro, né, Tereza? Aproveitando que na aula nós temos a pessoa tão especial que me deu o copo, não foi de propósito, estava aqui mesmo com água e eu estou usando para exemplificar. Mas que tempestade em copo d'água, ele vai imaginar de fato uma tempestade. Sinto que todas as portas estão abertas. Ele vai falar assim: não, olha, aquela ali está fechada. Vai pensar de uma forma concreta. Você me dá asas, me sinto no céu. Vai falar: ué, mas asas, a gente não voa. Então, o Bob, quando ele ouve frases assim, ele imagina que as pessoas estão descrevendo, estão se referindo ao concreto. Então, esse movimento tão engraçado que o Bob nos faz pensar é que o tempo inteiro a gente usa na nossa linguagem expressões que não estão descrevendo coisas, mas estão sendo metafóricas, simbólicas, figurativas do que nós sentimos. Então, se a gente começar a se atentar ao quanto a gente usa essas expressões figurativas do que nós sentimos, né? A gente se depara com como nós usamos as chamadas figuras de linguagem. Agora eu vou voltar um pouquinho na língua portuguesa, na gramática, para a gente ver essa parte do que são as figuras de linguagem que a gente usa para se expressar. Vamos imaginar que alguém diz assim: ela está nervosa, como uma bomba, prestes a explodir. Repetia que não aguentava essas coisas que o brasileiro faz, não respeita o trânsito.
Sentiu-se atropelada por tanto desrespeito. Parece que alguém com um volante se torna outra pessoa. Então, aqui, nós temos algumas questões descritivas, né? Falar que ela está nervosa é descrever o nervosismo, falar que as pessoas não respeitam o trânsito, não respeitar o trânsito é algo descritivo, mas a gente também tem figuras de linguagem. Na figura de linguagem, acontecem principalmente duas coisas. Uma delas é a gente deslocar. Como assim deslocar? Eu estou sentindo isso, mas eu desloco para uma imagem. Eu desloco para uma expressão simbólica do que eu estou sentindo. Então, se eu estou me sentindo nervosa, tensa, preocupada, irritada, eu posso deslocar esses sentimentos numa figura, que é a figura de uma bomba. Esse é um exemplo. Então, quando a gente usa uma metáfora, a gente pega uma imagem, pega um objeto e desloca o que a gente quer expressar para lá, certo? Então, quando fala assim, ai, é doce, eu pego a imagem do doce e desloco sentimentos prazerosos, desloco sentimentos gostosos aqui para a imagem do doce. Ok, gente, que quando a gente está falando de metáfora, existe um deslocar. Eu trago esses sentimentos, eu transfiro, eu desloco para essa imagem que eu escolhi. A metáfora, então, tem esse deslizamento da linguagem, né? O chão deixa de ser o chão e eu desloco para dizer que perder o chão é perder a minha orientação, é me sentir angustiada, me sentir atrapalhada, me sentir confusa, me sentir sem saber o que fazer. Isso que eu estou sentindo se desloca e eu uso a imagem do chão. Essa figura de linguagem é a metáfora. Ok? Nós temos a metáfora quando eu falo da bomba, o nervosismo se desloca para a bomba. Nós temos a metáfora quando eu falo que eu me senti atropelada, né? Ninguém vai me colocar no carro, me levar para o pronto-socorro, chamar uma ambulância, porque eu falo assim, nossa, eu estou me sentindo atropelada. Na verdade, teve um deslocamento, né? Isso que eu estou sentindo me sobrecarrega tanto, é tão pesado para mim, é tão difícil que eu desloco para a imagem de atropelamento. A metáfora, então, é quando desloca, né? Aquilo que a gente sente desloca para um objeto ou para uma coisa, certo? Outra forma de figura de linguagem é a metonímia. Enquanto a metáfora desloca, a metonímia condensa. É o que a gente chama de parte pelo todo. Então, ao invés de eu falar de tudo, de todos os aspectos do que está acontecendo, de todos os fatores da situação, eu escolho um elemento e esse elemento vai ser representativo do que eu estou querendo expressar. Né? Eu vou lá e escolho um elemento. Vou dar um exemplo. Eu falo assim, quem é estudante de psicologia no IMES, nossa, é uma maravilha. Quando eu falo estudante de psicologia no IMES é uma maravilha, eu não estou falando de uma pessoa, mas eu estou escolhendo a figura estudante para pegar a parte pelo todo, falar que quem estuda no IMES, alunos e alunas que estudam no IMES, muitos alunos e alunas que estudam no IMES são uma maravilha, mas eu posso pegar e condensar. Concentrar na figura, estudante do IMES é uma maravilha. Quando eu concentro, quando eu condenso, eu estou falando então da metonímia. Por exemplo, brasileiro faz essas coisas que o brasileiro faz. Eu não estou falando de um brasileiro específico andando na rua com RG tal, com CPF tal. Não, eu estou falando de pessoas do Brasil, mas eu pego várias pessoas no Brasil que eu considero que não agem bem no trânsito e concentro e condenso na figura brasileira, certo? Enquanto a metáfora desloca, a metonímia
condensa, concentra. Outra metonímia aqui, o volante, né? Uma pessoa com um volante se torna outra pessoa, né? O volante, ele não tá uma pessoa, você vai imaginar ela lá, ela e o objeto volante. Mas o volante, ele concentra, ele condensa alguém dirigindo, alguém com um carro, alguém com um veículo dirigindo. Então, isso é uma metonímia. É importante vocês guardarem, então, como essas figuras de linguagem são usadas. Na metáfora, existe um deslocar para aquele objeto símbolo, e na metonímia, existe um condensar naquele objeto símbolo, certo? Então, quando nós usamos as palavras, existem algumas formas, né, da gente usar o que a gente chama de signo. Signo é uma forma de demonstrar algo. O índice ou sinal, né? Imaginem que vocês passam por aqui no meu bairro e começam a ver fuligem e começam a ver fumaça. O que isso significa? É um sinal de que teve queimada. Você olha para a fumaça é um sinal da queimada. Você olha para a fuligem é um sinal. Você olha para uma pegada no chão, é um sinal de que uma pessoa passou por lá. Você olha para a rua inundada, é um sinal de que choveu. Então, o sinal, ele sinaliza algo, num sentido de que vai ter essa correspondência com o que aconteceu. Fumaça, fogo. Pegada, pessoa que passou. Inundação, chuva, ok? Uma outra forma de representar é o ícone. O ícone é, por exemplo, se alguém desenha um retrato meu. O retrato meu vai tentar me representar com aquela semelhança. Isso é um ícone. E nós temos, além dos sinais e dos ícones, os símbolos. Os símbolos não têm uma relação direta, uma relação necessária. Enquanto fumaça-fogo é uma relação direta, enquanto Marcela, retrato da Marcela, é uma relação direta, né? A palavra não é uma relação direta. Se aqui no Brasil nós chamamos maçã de maçã, em algum lugar que fala a língua inglesa vai chamar de apple, em algum lugar que fala outra língua vai chamar de outra forma, né? Isso quer dizer o quê? Que não existe uma relação necessária, tem uma arbitrariedade aí. A gente não sabe por que nós chamamos maçã de maçã e não de outra coisa. Do mesmo jeito que nós não sabemos por que damos aqueles nomes às coisas. Mas, no momento em que nós damos esse nome às coisas, existe essa ligação simbólica. E quando a gente vai falar desse poder expressivo das palavras, nesse momento em que a gente vai imaginar algumas das manifestações que nós nos atentamos em psicanálise, por exemplo, os sonhos, nós vamos olhar para as palavras não como índice, nem como ícone. Nós vamos olhar para as palavras como símbolo, ok? E agora que a gente deu esse passeio, né, pela questão da língua portuguesa, como que na língua portuguesa a gente pode pensar o poder expressivo da linguagem, com as metáforas, metonímias, os símbolos, vamos seguir com a nossa aula, em que a gente reconhece a importância das palavras.